Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos e assim você nos ajudará a divulgar a palavra de Deus. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 11º capítulo desta série sobre a grande tribulação. Então vamos à mensagem de hoje. O livrinho aberto e o juízo na grande tribulação. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Amados, antes de ouvir a 7ª trombeta, ainda precisamos conhecer os eventos das coisas que João viu no intervalo da 6ª à 7ª trombeta. O anjo forte. Alguns intérpretes acreditam que este anjo forte seja o próprio Jesus ressuscitado, por causa de algumas características descritas em Apocalipse capítulo 1, como também antes da abertura do 7º selo. Ele apareceu na sua dignidade sacerdotal. O anjo forte vem do céu com a glória celestial e traz a revelação de Deus. O anjo está vestido de nuvem. A nuvem simboliza a glória, o poder e o julgamento de Deus. Por cima da sua cabeça está o arco celeste, representando misericórdia e fidelidade divinas, especialmente nas promessas da aliança de Deus com o seu povo. O seu rosto era como o sol, indicando santidade de Deus, pois ele é amor e misericordioso, mas é santo, justo e por causa de sua santidade e justiça, julgará toda impiedade e rebeldia dos homens que são contra a sua vontade e a sua palavra. E os seus pés como colunas de fogo, significando que o seu andar e o seu juízo são perfeitos, e essa perfeição o qualifica para executar o juízo divino. A palavra do Senhor fala: e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Amados, em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro tinha na sua mão um livrinho fechado, mas o anjo forte tem na sua mão um livrinho aberto, significando que a missão profética do apóstolo João estava sendo difícil, porque a consumação da ira divina logo se aproxima. O anjo forte pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, mostrando assim seu domínio e poder sobre o mundo inteiro, inclusive sobre as bestas que vão subir do mar e da terra. Antes de ver esses dois servos de Satanás surgirem no cenário mundial, Deus nos lembra que seu anjo tem domínio e poder sobre todos e acima de tudo. Assim diz a sua palavra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E clamou com grande voz, como a de leão, que representa claramente a força e o poder em sua voz. Os 7 trovões emitiram suas vozes com toda a força vindo do céu. Eles proclamam mais uma parte do juízo de Deus. A 7ª praga do Egito incluiu trovões, chuva de pedras e fogo. Amados, os trovões acompanham os castigos que serão enviados por Deus a todos que não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua prostituição e de seus furtos e etc. Assim diz a palavra do Senhor. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Amados, geralmente Deus não revela tudo aos homens, pois não temos a capacidade de compreender
todos os pensamentos sublimes de Deus. A palavra de Deus revela somente o que precisamos ouvir e necessitamos saber. Deus não deixa os homens ouvirem as previsões dos juízos que ainda hão de acontecer, mas o anjo jura e declara que o segredo das palavras dos trovões com relação ao seu cumprimento não vai demorar. Assim diz a palavra do Senhor. E o anjo que vir estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. O anjo levanta a mão direita e jura pelo eterno Deus. Portanto, não há dúvida, mesmo sem revelar todos os detalhes do juízo, a sentença de Deus será cumprida e que não haverá mais demora. Portanto, Deus promete que seus juízos profetizados se cumprirão em breve. Assim diz a palavra do Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amados, quando a sétima trombeta tocar, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério chegará ao fim. Então o poder do mal será aniquilado. Satanás, o usurpador, será preso e o reino do Filho de Deus será estabelecido. E ele reinará para todo sempre. Entretanto, neste momento, a voz dá uma nova instrução para João e manda ele tomar o livro da mão do anjo. Amados, a posição deste anjo é muito diferente do anjo caído do céu que abriu o poço do abismo. Este anjo tem seus pés firmemente plantados sobre a terra e o mar. A estrela caída do céu dominou os gafanhotos durante 5 meses, mas o anjo forte descrito aqui garante o cumprimento do plano de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Amados, este episódio é semelhante à chamada de Ezequiel. No início do século VI a.C., Ezequiel foi enviado como profeta à casa de Israel. O rolo do livro que ele comeu representou a sua incumbência como profeta. O sabor era doce, mas a missão difícil. O anjo também avisou a João que este livrinho seria doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. João recebeu uma missão maravilhosa, mas também difícil e dura, com um alto preço a ser pago. Assim diz a palavra do Senhor. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Amados, o livrinho foi exatamente como o anjo dissera, e a missão do apóstolo João seria doce, mas também amarga. O trabalho no reino de Deus envolve esses dois aspectos opostos, o doce e o amargo. Por exemplo, sentimos uma grande alegria quando vemos pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Por outro lado, aqueles que pregam a palavra de Deus devem pregá-la com fidelidade, sabendo que têm a obrigação de avisar sobre as consequências para quem rejeita a vontade de Deus e de sua palavra. Devem também advertir sobre o castigo eterno, preparado para quem não conhece a Deus e para todos que não obedecem ao seu Evangelho. Assim diz a palavra do Senhor. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o apóstolo João não fugiu e nem desobedeceu seu chamado e a sua missão. Ele cumpriu com coragem e muita responsabilidade.
Sendo assim, nós também não podemos negligenciar o lado severo do Evangelho, pois é muito agradável falar do amor, da bondade do que da severidade de Deus. Entretanto, não podemos negligenciar nenhum dos dois lados. Assim diz a palavra do Senhor. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Amados, é bom falar do amor de Deus, do perdão, da misericórdia, da salvação, mas não devemos recusar a mensagem de advertência, do juízo ou do castigo divino sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amados, Deus é santo e justo. Portanto, quem vive deliberadamente pecando está fadado ao fracasso em sua vida espiritual e à perdição eterna. Isso é muito sério, meus amados irmãos. A tendência do homem é sempre exagerar um lado do caráter de Deus e diminuir a importância do outro. Esquecem que o mesmo Deus de amor, bondade, que oferece perdão e salvação, também é Deus severo, que derrama seus juízos sobre os homens. Assim diz a sua palavra. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amados, o amor, a bondade, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus são princípios maravilhosos pelos quais somos amados, perdoados e salvos pelo Senhor. Entretanto, não podemos usá-los como pretexto para vivermos na prática da iniquidade, sendo desobedientes à verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, amados, estamos vivendo no fim dos tempos. O grande dia da grande tribulação se aproxima. Portanto, se você, porventura, ainda não recebeu o Salvador Jesus Cristo em sua vida, faça hoje mesmo essa decisão, porque o amanhã pode ser tarde demais. E se você está afastado da presença do Senhor, arrependa-se de seus pecados, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos pela Tua palavra. Revela a cada coração. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e nos fortaleça para que possamos permanecer firmes diante do Senhor e estarmos preparados para o arrebatamento nesse tempo do fim. Eu oro também por essa pessoa que está arrependida de seus pecados, entregando a sua vida ao Salvador ou reconciliando. Perdoa, salva, cura, liberta, abençoa e escreve seus nomes no livro da vida em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. E se Deus nos permitir e Jesus não voltar, participe na próxima sexta-feira, às 21 horas, do 12º capítulo desta série. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.